me dizer quais são os três principais elementos da música? Claro, claro, Priscila. Tá no título, tá na thumb, melodia, harmonia e ritmo. Beleza. Mas você sabia que todas as músicas têm esses três elementos em comum? Por isso que eles são os principais, tá? Eu vou trazer para você aqui uma explicação sobre esses três elementos, mas eu quero saber outra pergunta de você. Você sabe por que você ama a música? Sempre tem uma história que fica na sua cabeça, que você escuta determinada música e você lembra daquele momento, seja bom ou seja ruim, aquela música fica gravada com aquele momento. Eu, por exemplo, escuto a música Corais de Anjos e me traz uma coisa muito boa, uma sensação muito boa, bons momentos também. Só por curiosidade, se você tiver uma música assim, bons momentos ou maus momentos, deixa aqui nos comentários para eu saber. De repente eu vou e faço outro vídeo aqui também ensinando como toca, mostrando os acordes, enfim, só por curiosidade aqui. Mas, voltando à pergunta, você sabe por que você ama a música? Porque ela fica na sua cabeça e fica, né, junto com, com essas memórias que você tem? Eu vou mostrar para vocês aqui como funcionam esses três principais elementos, que é a melodia, a harmonia e o ritmo. Mas eu quero trazer também, primeiro, que por milênios, né, por muitos e muitos anos, a música já possui esses três principais elementos. Isso vai fazer com que caracterize a música. A gente vai ver mais detalhes quando estiver tocando a harmonia, quando a gente fica triste, quando a gente fica feliz, né, quando a gente vai falando de harmonia. Mas eu quero deixar claro que não é coisa de agora, não é coisa de 20, 30, 50 anos, mas que todas as músicas há milênios têm essas três características. Por isso que é tão principal, né? Por isso que é tão forte você entender esses três elementos para poder entender e compreender o que a música faz com você também, tá? Os três principais elementos, como a gente já comentou, são melodia, harmonia e ritmo. A gente fala geralmente nessa ordem, mas não necessariamente a gente tem que estudar nessa ordem. Eu vou trazer aqui justamente por fins didáticos, né, como eu já trouxe para vocês, mas que a gente pode estudar eles separadamente, inclusive quando a gente está trabalhando percepção auditiva, quando a gente vai tirar a música de ouvido, né, a gente fala muito sobre primeiro perceber a melodia, depois a harmonia. Tem pessoas que preferem encontrar primeiro o ritmo, que fica mais fácil, né? Dependendo do grau de instrução, dependendo de quanto tempo você estuda música, aí a gente já vai trabalhar de uma forma diferente esses três elementos para poder identificar a música de ouvido, para tocar música de ouvido, mas esses três elementos são os principais e a gente vai falar agora um por um. Combinado assim? Melodia. O que vem na sua cabeça, a imagem que vem na sua cabeça quando você fala a palavra melodia. Eu trouxe aqui dois exemplos. O primeiro, né, essa mulher cantando, muitos livros apresentam como se fosse a voz principal da música. Tanto que tem o contracanto, o contraponto, enfim, coisas mais pra frente. Mas a melodia é o que norteia a música, vamos dizer assim. Um outro exemplo eu trouxe aqui também, que é o solo, né? O solinho. Quando a gente vai estudar uma música ou quando vai escutar uma música que tem uma introdução, aquele solo fica na cabeça. Ou então, uma determinada música, ela fica na minha cabeça, eu tô assobiando ela. Isso é a melodia da música. É nota após nota que vai compor essa música, tá? Então, quando a gente fala de melodia, a gente já sabe que tá falando de uma nota por vez, que é ali o que vai ser a voz principal da música que vai caracterizar ela, tá certo? Por outro lado, quando a gente fala de harmonia, nós estamos falando do acorde, tá? Como eu falei mais um pouquinho anterior, quando a gente escuta uma música que a gente sente ela um pouco triste ou um pouco feliz, isso está relacionado diretamente com a harmonia. A música pode ter a mesma melodia, as mesmas notas, mas dentro daquela melodia a gente coloca um acorde diferente, tá? Como eu estou trazendo para você aqui, o acorde vão ser três ou mais notas juntas, tá? Quando são duas notas juntas é um intervalo, que a gente vai tratar em outra aula também. E quando são três ou mais,
a gente já fala de acordes. Então, na harmonia, se a gente tem uma melodia lá de uma determinada música Dó, Mi, Sol, por exemplo, que forma um acorde de Dó maior, a gente toca o acorde de Dó maior, vai ser mais aberto, mais alegre. Se a gente toca a música com o acorde de Dó menor, ele já vai ser mais triste, né? Mais retraído, vamos dizer assim. Então, o que faz essa sensação da nossa mente de estar bom, estar ruim, de ser positivo, de ser negativo, está relacionado diretamente à harmonia. E a diferença dela para a melodia é que a melodia é uma nota por vez e a harmonia são três ou mais notas ao mesmo tempo, que é o que formam os acordes, tá? E por último, e não menos importante, como eu já falei aqui, que não depende da ordem que a gente vai estudando, porque música são os três elementos juntos. Temos o ritmo, tá? No ritmo, eu trouxe um exemplo aqui do rapaz batendo palma. Por quê? Porque se eu fizer isso daqui com você, você vai tender a tocar junto comigo aqui, a bater junto comigo nesse ritmo, né, mais devagarzinho. Se eu aumentar, você provavelmente vai aumentar também, né, nessa parte prática. Então quer dizer que se eu tô fazendo uma melodia, por exemplo, que é nota após nota, e tô tocando aqui, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá. Eu vou tocar de uma forma, vou tocar nesse ritmo, né? Dizem que até o coração da música, porque o coração pulsa de da determinada forma. Se ele descompensa, porque tem algum problema, tá? No caso da música, se ele descompensa, se ele vai mais rápido, vai mais devagar, então quer dizer que ele vai acelerar ou diminuir o ritmo que tá tocando aquela música. Então a gente tá tocando aqui, como eu já falei pra vocês, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Se eu acelero, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Entende? Então, quem tá solando, por exemplo, juntando o ritmo agora com a melodia, quem tá fazendo o solo, quem tá fazendo a introdução, vai diferenciar muito porque vai dificultar ou facilitar, por exemplo, quem está aprendendo a tocar num ritmo mais lento ou num ritmo mais acelerado. Certo? Trouxe aqui outro exemplo também da bateria, né? Que quando a gente está escutando música, quando está tirando música de ouvido, a bateria, né? O bumbo, ou então no samba, o surdo, são esses elementos que a gente foca primeiro para a gente saber qual o ritmo, para a gente tentar identificar qual é o andamento que tá aquela música. E aí, como eu já falei, dependendo quem vai estudar ou como vai tirar de ouvido, às vezes as pessoas vão logo na melodia, que são as notas, e conseguem identificar. Outras começam pelo ritmo para saber qual andamento tá naquela música, tá? E agora eu vou fazer um resumão aqui que eu chamei o para gravar, né, para ficar na mente. A melodia, eu vou mudar um pouquinho aqui para vocês conseguirem ver o meu rosto, mas a melodia, ele tá o solo, né, e a introdução. Na harmonia são os acordes, é o que preenche a música, é o que vai fazer ele ser mais triste, mais alegre, vai ser o que, né, dá o corpo à música. E o ritmo é o que vai fazer a cabeça balançar. Vai ser mais rápido ou mais devagar, tá certo? Por último, eu trouxe aqui o meu e-mail, né, para contato, que tem um material em PDF que eu preparei para vocês. Se você tiver interesse, manda mensagem para mim que eu vou mandar para vocês respondendo lá. Se tiver alguma dúvida, se quiser alguma sugestão também, pode enviar por lá, que esse material é com perguntas e respostas. Eu vou fazer maior satisfação em apresentar e entregar para vocês gratuito, sem problema nenhum. Combinado assim? Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu apresento nas próximas aulas.